Senhoras e senhores, hoje, dia 21 de janeiro de 2026, hoje é quarta-feira, vieram me dizer que tem jogo do Corinthians. E, coincidentemente, foi patrocinado um vídeo do Corinthians. Com 1% de chance, o Corinthians fez o impossível na Copa do Brasil do canal Código Alvinegro. Eu vou logo dizer, né, pra sonar dúvidas, eu não entendo nada de futebol. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Mas eu sou de Recife, então tecnicamente meu time de nascença, né? Meu time de onde eu venho de Recife seria Sport. Mas eu moro no Rio de Janeiro e a família inteira do namorado é Flamengo. Então eu sou tipo o anticristo, né? Que é Flamengo e Sport, que tem muita briga. Mas no fundo eu sou só Brasil, né? Hexa vem esse ano, se Deus quiser. Não sei nada do Corinthians, então bora ver esse vídeo aqui do Corinthians e ver se eu vou entender alguma coisa, né? Let's go. Sinceramente, eu acho que a chance do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil é quase zero. Isso foi 2024. Se eu sou o presidente do Corinthians... Ih, craque Neto! O craque Neto é Corinthians, né? Ah, esse vídeo tem um mês, então... Acho que 2024 foi o ano que eles perderam, no caso. E falei pra ele isso, não joga. O Corinthians está fora da Copa do Brasil, fora da Copa Sul-Americana, fora da Copa do Brasil do ano que vem, por enquanto, com remotíssimas chances de classificação. Para o Corinthians estar na Copa do Brasil do ano que vem, ele precisa de duas coisas. Ou chegar em sexto lugar... Sexto. Não, nem quero. Quem comemora Sexto lugar no Campeonato Brasileiro ou ganhar a Sul-Americana. Senão, ó, não vai. O Corinthians não vai jogar a Copa do Brasil do ano passado, do ano que vem. Isso já tá decidido. O Corinthians tinha 0,004%. Caralho, mas não tava sobrando nada pro Corinthians mesmo, né? Falaram aqui que o 2024, o Corinthians tava lutando pra não ser rebaixado. Em 2024, o Corinthians tava em qual série? Série quase foi rebaixado? Eu não sei atualmente qual que é a série do Corinthians. Série A? Ah, tá. De se classificar para a Copa do Brasil é através do Brasileirão, né? O Corinthians é um time fraco, eu sempre falo aqui. No final de 2024, o Corinthians vivia um dos piores momentos da sua história recente. Eliminado duas vezes em só 4 dias. Primeiro pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e depois pelo Racing na semifinal da Sul-Americana. 2 para o Racing, classificado à decisão da Conmebol Sul-Americana. 1 para o Corinthians. O time estava sem perspectivas de título naquele ano. Na Série A, a situação era dramática. 16º colocado com só 1 ponto acima da zona de rebaixamento, lutando desesperadamente para não cair de divisão. A imprensa e os matemáticos eram unânimes. Aparentemente falando que 2024 foi o ano mais próximo deles serem rebaixados, no caso. Que o Corinthians, ele tá na Série A há muitos anos, e a única vez que ele não tava na Série A foi em 2008. Então, tipo assim, foi o mais próximo que ele teve de perder tudo, literalmente sobra nada pro Corinthians. Corinthians quase foi de Vasco, entendi. Tá que 2024 tava perdido. Alguns canais cravavam que o Corinthians tava fora da Copa do Brasil em 2025. Perdeu o Cássio, 17ª colocação, porque vai cair. Até porque, com uma eliminação precoce no Campeonato Paulista sem títulos em 2024, as chances do Timão disputar a Copa do Brasil em 2025 eram menores que 1%. Tudo parecia conspirar contra o Corinthians, mas esse time sabe trabalhar com o que tem, mesmo quando a chance é menor do que 1%. O domínio do Mateuzinho, uma paulada, golaço! Corinthians 5-2 no Atlético Paranaense. Enfrentando um cenário quase irreversível, o Corinthians encontrou força exatamente quando mais duvidavam dele. Continuem duvidando e continuaremos fazendo história. Essa frase foi do Ranieri. Lembrando que em 2024 o time tinha... Era um apelido que me chamavam na escola. Gostei. Continuem duvidando que a gente continua... Já esqueci o que ele falou. Provando. Fazendo história. Essa frase foi do Ranieri. Lembrando que em 2024 o time tinha só 0,04% de chance de disputar a Copa do Brasil. Continuem duvidando, a gente continua fazendo história. O nosso trabalho é dentro de campo, é a gente entrar em campo e provar que o Corinthians
é grande, que a camisa pesa, que o nosso elenco é capaz. E foi com esse espírito de contra tudo e contra Caramba, todos que bonito. o Timão começou uma reação A galera que tá atrás que se foda, né, pra ver o jogo. Tipo, cara, isso deve dar uma raiva pra quem é torcedor. Pô, galera querendo ver o jogo, esse povo aqui de trás tudinho, ó. Se fuderam. Ficou no tamanho do banner que ficou. De contra tudo e contra todos, que lá, o Timão galera começou viu uma nada. reação inacreditável. Tudo Não, começou com uma durante o grande jogo. ironia. Um clássico tenso contra o Palmeiras. Um derby em casa, onde até uma cabeça de porco foi arremessada no campo em provocação. Caralho! Cabeça de porco, cara. Tem que ser pesado. Quase machuquei o pé. Ali, contrariando as previsões, isso? o Corinthians ressurgiu. Venceu o Palmeiras por 2-0 e fez o corintianismo brilhar. A partir daí, engatou uma sequência histórica de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão. Ajeitou pro Yuri, virou pro gol! Tiro cruzado por desvio! Da trave, Gustavo! Bateu! Legal! Se procurou um espaço, bateu rasteiro! De ladrão, Matheus Pinto! Pinto sensacional! Goleiro tem Yuri aberto, bola rolada pra ele! Aquilo que era considerado impossível aconteceu. O Timão saiu da zona de perigo para os primeiros lugares, chegando a 56 pontos. Essa arrancada sensacional salvou a temporada de 2024 e garantiu de um jeito milagroso a classificação do Corinthians à Copa do Brasil 2025. Graças ao regulamento que coloca os clubes classificados para a Libertadores Dinheiro! diretamente na Copa Nacional. Contra todos os prognósticos, Nossa, mas eu o ia falar um Corinthians negócio. diretamente na Copa. Pô, esse uniforme aqui tá lindo. Nossa, parece o uniforme do Venom, do Miranha. Pô, muito bonito esse aqui, tá? Caralho, esse aqui acho que é o do mais bonito que eu vi de futebol. Tem uns que eu falo, é que também eu tô muito acostumada a ver os de NBA, né? Pô, muito bonito esse uniforme aqui. Nacional. Contra todos os prognósticos, o Corinthians estava de volta à briga por títulos. A mídia, que já dava o Timão como carta fora, teve que engolir isso a seco. Isso foi uma resposta direta para quem duvidou da capacidade desse elenco e do clube mesmo num cenário tão complicado. A fé superou a frieza dos números. Menos de 1% de chance virou 100% de realidade. Eu fiz números muito bons no ano passado, independente de eu ter feito um meio de temporada muito ruim. Eu acabei como artilheiro da temporada, artilheiro do Brasileirão. Então, no final do ano passado foi muito lindo o que a gente fez, a reviravolta, a nossa defesa, o nosso meio também, a gente foi muito bem. Classificado na Bacia das Almas, o Corinthians entrou na Copa do Brasil 2020. Me mostrou um negócio aqui, que, desculpa, o TDAH ele grita. O do Corinthians tem um negócio em japonês. Tem uma imagem de algum estabelecimento no Japão que fala que não pode entrar corintiano. O porquê que... Qual é a treta do Japão com o Corinthians, que eu não sei? Que eu não faço ideia. Mundial de 2012? Mundial do Japão? Em 2012, o campeonato mundial foi no Japão. E o Corinthians que venceu? Ah, aí deu problema? Caralho, não sabia dessa. Opa, André, muito obrigada pelo seu sub. Tamo junto, obrigada. Cara, muito bom, porque... Eu sei que eu vi essa imagem e eu não fazia ideia do que aconteceu, né? Só que aí tem uma imagem que era, tipo assim, um estabelecimento, sei lá, um café que fosse. E aí, na imagem tinha uma placa dizendo assim, proibida a entrada de corintiano. Cara, aí é loucura. Aí é loucura. Mais de 30 mil torcedores do Corinthians foram pro Japão, fizeram festa na rua e os caralho. Ah, mano, aí é sacanagem, pô. Aí eu entendi. Aí não é questão por eles terem ganhado o Mundial, pô. Aí é falta de educação e porqueira brasileira, né? Se tem placa, tem história. Isso aí é um bom ponto. Entendi. BR, né? BR. 5, carregando o rótulo de azarão. A cada fase parecia que tudo estava contra o Corinthians e a cada fase o time mostrava que nunca ia desistir. Foi uma campanha com a cara do Timão, cheia de drama, superação e heróis inesperados. Até porque o ano de 2025 foi um dos mais complicados da história do Corinthians fora do campo,
com uma crise financeira enorme e uma grande instabilidade institucional. Com uma dívida total chegando a 3 bilhões e um déficit recorde de 272 milhões, de 3 o bilhões. Corinthians teve o impeachment do presidente Augusto Melo depois das acusações criminais envolvendo o patrocínio da Vaidbet. Esse cenário instável passava para o vestiário, gerando atrito público com o Memphis Depay por causa de atrasos de pagamento. O Timão sofreu com o transfer ban e fez só 2 contratações pontuais o ano todo, vivendo um grande quadro instável de lesão que impediu o elenco de jogar completo praticamente o ano todo. É importante lembrar isso porque enquanto outros clubes estavam investindo pesado e tinham tudo sob controle, esse cenário era só a pontinha do iceberg dos problemas quando o Corinthians começou a Copa do Brasil. O caminho até a final teve muitas surpresas indigestas. Tudo começou a desandar com o Ramon Dias. Ele até levou o Paulistão, mas depois que o time caiu na pré-Libertadores e começou a falhar no Brasileirão, não teve jeito. No dia 17 de abril, depois de levar 2-0 do Fluminense na Arena, ele foi demitido. Foi aí que o Dorival Júnior chegou no finalzinho de abril com uma missão difícil de arrumar a casa, presenciando inclusive o Timão perder por 4-0 do Flamengo dia 27 de abril. Tá até no Maracanã, né, pra acompanhar o jogo, tá ali com o Fabinho o Soldado e o filho dele, tá sempre presente. E o timing foi cirúrgico. Ele assumiu o comando bem antes da Copa do Brasil começar pra valer. O Dorival conseguiu blindar o elenco daquela zona política e focou no campo. Enquanto a diretoria estava tentando encontrar um caminho financeiro, a Copa do Brasil virou a grande oportunidade do Corinthians. Já na terceira fase, o Corinthians começou a campanha enfrentando o Novo Horizontino fora de casa e venceu por 1-0. Na volta, com a vantagem do empate para se classificar, o Timão se protegeu e não se abriu muito para o ataque, até que o Yuri Alberto recebeu do Thales Magno, deu um corte e marcou 1-0 e o Timão estava classificado para as oitavas de final, onde ia enfrentar um grande desafio. Nas oitavas de final, o destino colocou o Palmeiras no caminho deles. A imprensa tratou o derby como um duelo de Davi contra Golias. De um lado, o milionário elenco do Palmeiras que investiu 700 milhões em um ano em jogadores. Do outro, um Corinthians em reconstrução, vindo de 2024 muito difícil. Mais uma vez, as probabilidades não estavam a favor do Corinthians. No jogo de ida na Arena, o Timão mostrou resiliência defensiva e muita mentalidade de jogo. Entrou desafiando a lógica, esquecendo o que as estatísticas estavam dizendo sobre esse jogo. Na primeira meia hora de jogo, o time se mostrou superior. Mostrou que o investimento, o melhor momento e os resultados mais recentes não se somavam à realidade quando Corinthians e Palmeiras se enfrentam. E por pouco não abriu o placar quando o chute do... O Corinthians e Palmeiras é tipo os super rivais, que nem é Flamengo e Fluminense, que tem, por isso que tipo é derby ou... Então, derby é um bairro em Recife. Em São Paulo, sim? Ah, ok, entendi. Por isso que tem um termo pra quando... É só eles dois jogando, entendi. O Alberto, de pênalti, foi defendido pelo Everton. Exato, e a gente dizia que é um goleiro que tá na história do clube, com várias conquistas, com protagonismo. O Palmeiras chegou perto de abrir o placar também, se não fosse André Ramalho, que tirou a bola em cima da linha. No segundo tempo, enquanto parecia que o Palmeiras ia ficando confortável, o Memphis Depay, que tinha chegado há pouco tempo e ainda era visto com certa desconfiança por alguns, começava a justificar sua contratação. Aos 79 minutos, ele brilhou e fez de cabeça o gol da vitória. Na volta em pleno Allianz Parque... eu falei no caso do Fla-Flu, né, que sempre tem, que é quando tem sempre jogo, é Fla-Flu, aí fala Fla-Flu, o dia todinho, teve esse dia, inclusive. Parque lotado, o Corinthians jogou com inteligência e raça. Logo no começo, sobrou nada pro o Palmeiras Aníbal foi expulso por causa de uma cabeçada que ele deu no Martínez. O Timão o Aníbal foi expulso por causa de uma cabeçada que ele deu no Martínez. O Timão tinha entrado direito aqui na cabeça do Palmeiras. E mais uma vez, indo contra a lógica, abriu o placar aos 42 minutos com o gol do Matheus Bidu. No segundo tempo, o Palmeiras veio pra cima. Mais uma cobrança de falta do Galo. Nada o desse Gustavo goleiro, Henrique subiu mais alto e fez mais um. O Allianz Parque ficou calado. A defesa do Corinthians não deixou mais nada acontecer. Mais do que garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians tinha se agarrado àquele 1% mais uma vez, mostrando que, se existe chance, ela pode acontecer. Os comentaristas, a mídia, aquelas pessoas que torcem contra o Timão, tiveram que admitir que alguma coisa especial estava acontecendo aqui. O Corinthians enfrentou o Palmeiras no dia 6 de agosto e depois uma outra vez no dia 31.
e mais uma vez segurou eles em um empate na Arena pelo Brasileirão. Nas quartas de final, o Corinthians saiu na frente e venceu o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa na Arena da Baixada. O gol da vitória foi marcado pelo Guinegão numa noite decisiva dele, que tinha conseguido marcar pelo terceiro jogo consecutivo. O Timão começou melhor, pressionou no começo e controlou boa parte do jogo. Mesmo quando o Atlético tentou reagir, o Hugo Souza apareceu com ótimas defesas que foram muito importantes, principalmente nos momentos finais. No segundo jogo, o Corinthians venceu outra vez o Atlético Paranaense, só que agora por 2-0, fechando 3-0 no placar agregado na Arena e garantiu vaga na semifinal, esperando o resultado entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, sendo que o Cruzeiro tinha uma vantagem. Mesmo com todos esses desafios, o Timão avançou passo a passo, construindo uma narrativa que ia desafiando as probabilidades. Até aqui, o time venceu todas as partidas no tempo normal, dentro e fora de casa, sem sofrer nenhum gol. Era como se a Copa do Brasil estivesse virando um território onde a mística corintiana falava mais alto do que a lógica. E isso ia se provando a cada adversário improvável que aparecia, como foi na semifinal. O Corinthians enfrentou o Cruzeiro e, mais uma vez, se fosse pela matemática, não era um jogo para o Corinthians. Eles tiveram um ano forte de investimento, com grandes aportes em contratações e estrutura de elenco. O investimento girou em torno de 90 milhões na janela com reforços, tendo um gasto maior do que em outras janelas recentes. Tudo para subir o nível competitivo do Cruzeiro, com o objetivo de alcançar uma estabilidade e alguns títulos. Entre esses investimentos, tinham 3 nomes muito interessantes. O Fagner, que foi como empréstimo do Corinthians, mas nem chegou a jogar contra. O Cássio, um ídolo absoluto do Timão, que saiu de um jeito turbulento e foi contratado por eles. E o Gabigol, o ex-atacante do Flamengo, que foi oficializado logo no início da temporada e tratado como um dos nomes de maior impacto. O Gabigol não tá no Flamengo? Ou ele saiu do Flamengo já? Ele tá no Santos esse ano? Ele saiu do Flamengo pro Cruzeiro. Aí agora ele tá no Santos. Ah. Nem sabia que ele tinha saído do Flamengo. Agora esses dois eu conhecia, o Cássio e o Fagner. Eu conhecia deles. Eu conheci de nome, mas o Cássio eu não lembro de onde é, nem o Fagner. Mas são nomes que eu já ouvi antes, entendeu? Os dois eram do Corinthians? Ah, aí eles saíram do Corinthians pro Cruzeiro também. Entendi. Lento e foi contratado no início da temporada e tratado como um dos nomes de maior impacto desse elenco aqui. E isso tudo fez dessa semifinal um grande roteiro de Hollywood. No Campeonato Brasileiro, no dia 23 de novembro, o próprio Cruzeiro, embalado, fez 3-0 no Corinthians. A mídia tratava como certa a derrota do Timão na Copa do Brasil contra eles. E ainda com requintes de crueldade por ter o Cássio do outro lado. A vitória no derby foi especial por todo o contexto de investimento do Palmeiras em 2025 e pela rivalidade clássica. Mas o que aconteceu aqui, nem o melhor dos roteiristas ia conseguir imaginar. O confronto pôs frente a frente o passado e o presente do gol do Corinthians. De um lado, o Cássio, um ídolo eterno do Timão, herói da Libertadores e do Mundial de 2012, agora defendendo o Cruzeiro. Ah, ele estava no Mundial de 2012. O Souza, o novo titular do Corinthians em 2025, vivendo a responsabilidade de substituir justamente o maior goleiro da história do clube. Mas no primeiro jogo, o Corinthians nem tomou conhecimento da situação que estava. Foi para Belo Horizonte como se fosse o favorito e não quis nem saber. Pegou o Cruzeiro desprevenido, convencido de que essa ia ser uma partida fácil. Mas não foi. Com o gol do Memphis e com a torcida fazendo um abafa dentro do Mineirão, o Timão superou o Cruzeiro por 1-0 no jogo de ida. Ninguém conseguia acreditar que aquele era o mesmo Corinthians que tinha levado 3-0 no Brasileiro no mesmo jogo. No jogo de volta, em casa, o primeiro tempo teve o Cruzeiro com mais controle de jogo. Como assim? A bola era deles e o ritmo também. O Corinthians ia se defendendo como podia, sempre contando com o Hugo Souza. Mas nem sempre dá pra parar tudo. E aos 38 minutos, o Kevin Arroio apareceu livre e cabeceou pro gol. No segundo tempo, o Corinthians voltou mais agressivo, mais consciente do seu 1% que levou o time até a Copa do Brasil. Só que o futebol é cruel e trouxe outro susto muito rápido. Num contra-ataque, o Caio Jorge escapou livre e rolou pro Arroio marcar outra vez. Mas esse Corinthians aqui se recusa a aceitar a estatística. Pouco tempo depois, o Matheus Bidu fez o dele.
O empate ficou por pouco, 2 vezes a bola beijou a trave, mas não entrou. E o destino do futebol empurrou a decisão para as penalidades. Na marca do pênalti, cada cobrança ganhou contornos emocionantes. Logo no início, o Cássio defendeu o primeiro pênalti, que foi cobrado pelo Yuri Alberto, o que colocou uma pressão enorme no Timão. Né? A torcida sentiu o coração apertar. Será que tudo aquilo, toda aquela história que foi escrita até ali ia acabar? Mas aí, o que brilhou foi a estrela do Hugo Souza. O goleiro que entrou desacreditado de outros times e aceitou o fardo de proteger o gol do Corinthians e substituir o Cássio. O Hugo defendeu 2 cobranças consecutivas, sendo que uma delas foi de ninguém menos que do Gabigol. Uma das estrelas do Cruzeiro, um cara acostumado a decidir, que venceu e decidiu Libertadores, mas que também jogou 5 anos junto do Hugo Souza, que sabia exatamente o que fazer para converter essa cobrança. Depois, ele ainda defendeu o chute do Wallace. E isso tudo vai ficando cada vez mais especial, porque o Hugo tinha dito: vão lá e façam os gols, que eu vou pegar 2 pênaltis. Eu vou lá e vou pegar 2 pênaltis. Então vai lá e faz o que a gente vai treinar. Caralho, a gente vai chegar na final dessa porra. Na última cobrança, falou e cumpriu, um garoto da base, se revelando uma joia, com só 20 anos, tendo Cássio como ídolo, resolver tudo. O mundo tava nas costas do Breno Bidon. Mas mesmo assim, ele converteu o pênalti, que era decisivo, e carimbou a vaga na grande final. A arena explodiu. O destino desenhou um ano inacreditável para o Corinthians, que nem ia estar nessa competição e agora estava a 2 jogos de ser possível campeão. Um time desacreditado, que agora estava na final da Copa do Brasil. O Hugo saiu consagrado como herói. O novo venceu o velho nas penalidades. Ele o contestado Hugo Souza... Teve outros momentos aqui que mostrou highlights dele segurando, tá ligado? Pô, ele parece ser um goleiro absurdo também. É que a gente tava falando do Cássio lá, porque, né, ídolo do Corinthians e tal, e falou até da altura dele, mas ele é bom também, né? Buscou o lendário Cássio naquele duelo. O Timão, mais uma vez, sobreviveu a uma tormenta, impulsionado por uma combinação de frieza, corintianismo e muito coração. Quantos não acreditavam que seria possível? Mas o Corinthians provou outra vez. Quando todo mundo duvida, é aí que ele mostra a sua grandeza. Afinal, colocou frente a frente 2 azarões que desafiaram todas as previsões. Na minha cabeça, de um lado, eu consigo ser um bom Corinthians, que chegou nessa decisão embalado por uma alma copeira. Do outro, o Vasco, outro time que poucas pessoas diziam ser possível finalista e que também eliminou outros favoritos, inclusive passando pelo Fluminense nos pênaltis na semifinal. Era uma final muito improvável e por isso mesmo com sabor especial de, já que a gente chegou até aqui, tudo pode acontecer. A decisão em 2 jogos trouxe alguns ingredientes históricos bem interessantes. Aqui a gente não tinha um franco favorito, apesar da vantagem leve do Timão com o elenco. Só 2 camisas tradicionais que precisavam muito dessa vitória. Para os corintianos, tinha ainda um detalhe mais místico. O Vasco já fez a alegria do Corinthians em outras ocasiões. Em 1995, por exemplo, o Timão eliminou o Vasco na semifinal da Copa do Brasil com uma goleada de 5-0 no Pacaembu, seguida de 1-0 no Maracanã, a caminho do título. Em 2009, um outro encontro na semifinal da Copa do Brasil e uma outra classificação corintiana, dessa vez nos gols fora, depois 2 empates. Campanha essa que terminou no tricampeonato do torneio. Na Libertadores de 2012, um duelo épico que consagrou o Cássio nas quartas de final, quando ele operou um milagre contra o Diego Souza e logo depois o Paulinho marcou de cabeça o gol da classificação contra o Vasco em pleno Pacaembu lotado, que foi aí um passo fundamental para o Corinthians ser campeão da América e depois campeão mundial em 2012, no ano brilhante. Até em final mundial já teve encontro. No Mundial de Clubes da FIFA de 2000, Corinthians e Vasco decidiram o título, com aquele empate no tempo normal e a vitória corintiana nos pênaltis. Ou seja, o Vasco fez o corintiano muito feliz na história. E se o passado servia de presságio, os jogos contra o Vasco sempre acabavam em alegria pro Timão. Mas nada disso ganha o jogo. Antes, o Timão tinha que escrever uma nova história em 2025. No jogo de ida da final na Arena, a gente viu um confronto tenso, parado e estudado. Corinthians e Vasco se seguraram e se resguardaram com poucas chances e muita marcação. O Timão tinha vários jogadores amarelados e provavelmente o elenco se preservou para ter força total no último jogo. Um jogo que foi apático e sem graça. O 0-0 deixou tudo aberto. A torcida corintiana, apesar de ansiosa por uma vantagem, cantou até o fim, sabendo que pro Corinthians
nada vem fácil. Veio então a grande decisão do Maracanã, no dia 21 de dezembro de 2025. Um Maracanã tomado pela massa vascaína, sonhando em encerrar um jejum de títulos que vinha desde 2011 e erguer a taça em casa. Mas não ia ser a primeira vez que o Corinthians ia ter que calar o Maracanã. E naquela noite não foi diferente. O Timão mostrou desde o começo uma postura diferente, jogando com personalidade mesmo fora de casa. Com 17 minutos do primeiro tempo, silêncio na arquibancada. O Yuri Alberto abriu o placar pro Corinthians. Galera, tudo Vasco. Num lançamento longo do Mateuzinho nas costas da zaga, o Yuri dominou e tocou no canto. Um gol frio e decisivo. Logo ele que vinha sendo tão contestado e que na semifinal quase saiu como vilão por perder um pênalti. A torcida do Vasco murchou vendo seu time atrás do placar e o Corinthians na frente. Depois, o Vasco até reagiu. O Vasco e foi de pra Vasco. Cima. O time até mano, conseguiu o Vasco, empatar tipo antes do intervalo. O Vasco, tudo que eu escuto do Vasco é ruim. O Vasco foi de Vasco. Ah, que o Vasco não sei o quê. Esse o do... É o Palmeiras que não tem o Mundial também? O Vasco foi dele mesmo. É o Vasco que fala e o Palmeiras que não tem Mundial. É só isso que eu escuto do futebol. Isso mesmo... Isso... Nem você sabendo absolutamente nada de futebol, você já ouviu isso na sua vida, tá ligado? Que o Palmeiras não tem Mundial e que o Vasco foi de Vasco. O Nuno Moreira, de cabeça, deixou tudo igual. 1-1. O empate reacendeu a esperança do Vasco e fez o clima ficar mais intenso. Mas o Corinthians não se intimidou por causa disso. Veio o segundo tempo e com ele um momento mágico que ia definir o campeonato. Com 17 minutos, ironicamente, mesmo minuto do gol do Yuri Alberto lá no primeiro tempo, o contra-ataque do sonho se desenhou. O Vasco ia atrás da virada quando destaque, de repente a bola foi roubada no meio de campo. Breno Bidon, o jovem quase desconhecido no início do ano, mostrou uma personalidade de veterano. Com um drible incrível, ele se livrou de 2 marcadores e lançou uma ofensiva. A torcida do Vasco até prendeu a respiração. O estádio viu, sem acreditar, a cena de um garoto conduzindo o time para o ataque decisivo. O Yuri, que podia ter arriscado e ele mesmo chutado pro gol, decidiu, ao invés disso, levantar a cabeça e fazer um passe maravilhoso pro meio da área. E então, como se fosse um roteiro escrito pelos deuses do futebol, apareceu ele, Memphis Depay, o camisa 10. Caralho, eu nem vi esse cara vindo. De primeira pro gol. Mano, eu nem vi esse cara chegando. A bola balançou a rede aos 17 minutos do segundo tempo. Corinthians 2, Vasco 1. Era o gol do título, anotado justamente pelo astro internacional desacreditado por muitos. O trio improvável de Dom, Yuri e Memphis combinou uma jogada brilhante de contra-ataque que mais uma vez calou o Maracanã e destruiu de vez as esperanças do Vasco. O banco corintiano e a torcida do Timão que estavam presentes explodiram. Do outro lado, o Fernando Diniz ficou assistindo sem acreditar, vendo o azarão Corinthians coroar uma jornada que no papel era impossível. Os minutos finais foram de um Corinthians maduro, segurando a pressão do Vasco com raça e dinheiro! Muita organização. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a consagração se concretizou. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 2025. Tetracampeão. Em pleno Maracanã, contra todas as probabilidades, o time do povo levantou mais uma taça nacional, uma coisa que não acontecia desde 2017, e garantiu seu lugar na Libertadores de 2026. A imagem do Yuri Alberto e do Memphis Depay, que foram autores dos gols da final erguendo o troféu juntos, resumiu a campanha. 2 jogadores que carregaram dúvidas sobre si, mas que decidiram nos momentos cruciais. E, ao lado deles, tantos outros heróis improváveis: Hugo Souza, Breno Bidon, Matheus Bidu, Mateuzinho, todos eles contribuindo do seu jeito. O Dorival Júnior também merece um capítulo à parte aqui. Ele foi acusado também como azarão por muitas pessoas. Eita. Ele, que já foi o carrasco do Corinthians em outras Copas, dessa vez deu pro Timão a sua sabedoria, o dedo tático e a liderança serena rumo à taça. Vou jogar com esse título aí, o Dorival chegou no seu 4º troféu de Copa do Brasil, igualando o Filipão como recordista, e fez isso exorcizando seus próprios fantasmas dentro do Maracanã. A galera Esse parece título gostar mudou dele. completamente o ano do Corinthians, e pouca gente percebeu isso. O Timão saiu de um ano onde ele tinha vencido o Paulista, mas tinha ido mal no Brasileiro, foi eliminado rápido nas competições internacionais, era dado como morto na Copa do Brasil e não tinha muitas perspectivas para 2026. Agora, são 2 títulos,
sendo que o Corinthians superou seu maior rival em 2 ocasiões para chegar neles. O título da Copa do Brasil deu pro Corinthians uma vaga na Libertadores, uma bolada de quase 100 milhões pro cofre do time que estava precisando. E ainda deu uma outra visão do que poderia ser o ano seguinte. Isso mudou tudo completamente. Esse aqui acabou se tornando o melhor ano do Corinthians em termos de título desde 2017. Que roteiro incrível! A noite de 21 de dezembro de 2025 entrou para a história do Corinthians como a coroação de uma campanha que ninguém ia ousar escrever. Um time dado como morto um ano antes, com 0,04% de chance de sequer disputar a Copa do Brasil, terminou erguendo a taça no estádio mais emblemático do Brasil. Todo mundo desacreditou. De fato, o Corinthians mais uma vez mostrou por que é chamado de time do povo e time da fé. Quando todos os elementos estão contra, crise financeira, eliminações, descrença externa, o Corinthians se agiganta na sua união com a fiel. O Corinthians é o time do improvável. E enquanto houver 1% de chance, o corintiano vai ter 99% de fé. E foi exatamente essa fé inabalável que transformou um resto de ano melancólico num dos capítulos mais épicos e emocionantes da história do clube. Contra tudo e contra todos, o Corinthians não desistiu e escreveu com raça uma saga campeã que é inesquecível. O corintianismo é exatamente isso. É a lógica do contra tudo e contra todos levada às últimas consequências. É ver o presidente sofrer o impeachment, o caixa ficar no negativo e o maior ídolo da história do time no gol do adversário e mesmo assim ter a certeza absoluta de que no final vai dar tudo certo. Ser corintiano é entender que o sofrimento não é o fim, mas é a única certeza que o corintiano tem na vida. E por isso mesmo, isso não pega ele de surpresa. Entendi. Quer dizer então que o corintiano sabe que vai se fuder, mas... Nossa, piscou muito, fiquei assustada. Mas é ter fé, sonhar, nunca desistir. E o Palmeiras investiu 600 milhões em 2025 e não ganhou nada. E o Corinthians devendo 3 bilhões levou tudo. Fala do Corinthians, fala do Corinthians. Achei legal, mano. Achei interessante. Eu não entendo nada de futebol. Tem alguns vídeos aí, alguns vídeos aí que patrocinam. Tem tanto de futebol quanto de NBA, que a galera gosta de patrocinar aqui. É bom porque eu realmente vejo no escuro, né? Porque eu não entendo nada, mas eu achei legal, eu achei interessante. Da hora, mano, da hora. Eu gostei muito da forma narrativa que esse cara falou. Ele parece... Além de torcedor, ele sabe muito da história, tá ligado? Eu achei legal o jeito que ele explicava. O jeito que ele explicou tudo. Ele deu um foco aí pra vários jogadores. Teve o papo do goleiro, falou do Cássio lá, falou das outras escalações do Gabigol, essas coisas. Então, pô, achei da hora. Então, ele não é maluco de falar, porra, Corinthians é incrível, não sei o que. Ele fala, mas ao mesmo tempo ele, tipo, também fala de outros times. Ele falou do Palmeiras, ele falou do Cruzeiro, entendeu? Então eu achei interessante, eu achei legal. É meio que ao mesmo tempo que uma visão de torcedor, é uma visão de uma pessoa que entende de futebol, tá ligado? Achei da hora, gostei do vídeo. Like.